precisamos primeiro entender que é uma advertência. Segundo, agora, no versículo 15, ele dá o contraponto. Ele diz, pelo contrário. Então, o que é o contrário? Não amolde ao desejo de antes. Então, o contrário é moldar uma outra coisa. O quê? Segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, diz o versículo 16, sede santos, porque eu sou santo. Então, o que nós precisamos entender aqui, primeiro, essa coisa de que a gente muitas vezes fantasia, converti, nunca mais vou querer a velha vida, não é verdade? Segundo, depois de já ter convertido, a Bíblia está dizendo, tornai-vos santos. Algumas traduções dizem, sejam santos. Eu gosto dessa versão atualizada, que para mim é a mais acurada. A palavra traduzida ali como tornai-vos, no original grego é ginomai. Significa tornar-se, vir a ser, vir a existência. Então, ele não está dizendo que não houve santificação nenhuma. Mas ele está dizendo no nível que deveria existir para a gente ser santo, como é santo o que nos chamou. Isso não aconteceu. Então ele está falando agora de uma outra etapa que precisa acontecer. Se somos chamados filhos da obediência, é lógico que já houve uma santificação inicial. É por isso que tem advertência para não voltar a agir como antes. Mas além dessa santificação inicial, a Bíblia diz que agora eu e você precisamos nos ajustar a um modelo, a um padrão, que é o próprio Deus, e ser santo como Ele é. Como vamos expressar essa santidade? O versículo 15 diz, em todo o vosso procedimento. Essa palavrinha aqui traduzida como procedimento é a palavra grega, anastrofe. E ela, de acordo com o léxico de Strong, minha cola, de vez em quando alguém me pergunta, pastor, onde o senhor estudou as línguas originais? Digo, estudei nada. Tem um aplicativo aqui no meu tablet, no meu computador, no meu telefone, que quando você toca na palavra, ele puxa de quem estudou uma vida inteira. Então, às vezes, para soar mais erudito e não parecer que a gente está colando, a gente diz assim, de acordo com o léxico do Dr. Strong, tipo, minha cola, essa palavra grega anastrofe significa modo de vida, conduta, comportamento, postura. Ali foi traduzido como procedimento, que é um outro sinônimo. Agora, o que ele está falando? Que é uma conduta, que é um procedimento, que é uma postura, que é um modo de vida, ou traduzindo em miúdos, um comportamento, onde eu e você precisamos refletir a santidade de acordo com o padrão daquele que nos chamou. Então, como diante de um versículo desse, e não só desse, como nós vamos ver vários ao longo de toda a Escritura, alguém pode dizer, não tem que preocupar com o comportamento. O comportamento é algo central na expressão da nossa santidade. Não tem como a gente falar de santidade e deixar o comportamento de fora. Não, pastor, mas santidade é posicional. É, mas não é só posicional. Ela também é posicional e ela também é comportamental. Eu gosto muito de um livro do John Bevere, Kryptonita. Como destruir aquilo que rouba a sua força. É um livro que nos últimos 2 anos eu estou recomendando demais para todo mundo. Um dos melhores livros nesse assunto de santidade e falar contra o pecado que eu já vi. Ele traz não só alinhamento doutrinário, mas eu creio que é uma mensagem de alinhamento profético para o nosso tempo, para a nossa geração. John dá um exemplo, falando, simplificando, santidade posicional e comportamental, que eu achei fantástico. Então, o exemplo é de 2 anos atrás, está desatualizado o que eu vou aplicar aqui. Ele diz o seguinte, eu e Lissa, ele está falando da sua esposa Lissa, a esposa dele, eu e Lissa estamos casados há 35 anos. Ele diz, Lissa não é mais minha esposa hoje do que ela era quando se casou comigo, há 35 anos atrás. E se daqui outros 35 anos a gente ainda estiver vivo, ela não será mais minha esposa do que é hoje, ou do que era há 35 anos atrás. Ele diz, ser minha esposa é uma posição que ela tem. Essa posição não necessariamente melhora com o tempo. Ele diz, por que ela tem essa posição? Porque eu a escolhi. Eu dei a ela o meu nome. Eu fiz dela parte da minha família, minha herdeira. E eu garanti que ela tivesse um documento, um certificado do nosso país, que sustenta a posição que ela tem. Ele exemplifica e diz, isso é santidade posicional. Deus nos escolheu. Ele nos deu o seu nome. Ele nos fez parte da sua família. Ele nos fez seus herdeiros. E Ele nos deu um testamento que garante a nossa posição. Então, antes de falar do que santificação progressiva é, vamos começar pelo que ela não é. Santificação progressiva não fará de você mais filho de Deus do que você já é. Porque filho é uma posição que você tem. Quem está entendendo, diga amém. Então, peraí, pastor Luciano, se a santificação progressiva
não melhora a minha posição, por que é que eu preciso dela? Porque sem ela, você piora a sua posição. Com ela você não melhora, mas sem ela você piora. Então John diz assim, mas se Lissa, minha esposa, resolver sair ou até mesmo morar com outros caras, o comportamento dela vai comprometer a posição dela. E diz, isso é santidade comportamental. Nós precisamos parar de acreditar numa pregação enganosa que diz que aquilo que você faz não afeta quem você é. E a gente tem ouvido muito esse tipo de coisa ultimamente. Eu tenho visto muita gente repetindo um autor internacional e dizendo o seguinte, se antes da minha conversão, quando eu era um pecador por natureza, meus atos de justiça não podiam mudar o que eu era, porque que agora que eu me converti, sou a justiça de Deus em Cristo, meus atos de pecado mudariam quem eu sou. Isso, na verdade, não é uma lógica, é um sofisma, é um raciocínio falso. Primeiro, se isso fosse verdade, eu quero entender como é que Adão caiu. Porque se o pecado de Adão afetou a posição dele, como é que o pecado de alguém hoje não afeta a posição dele? O que eu e você nos tornamos em Cristo hoje, filhos de Deus, Adão era por criação. Lucas capítulo 3, quando fala da linhagem de Jesus, pega a ascendência, a linhagem, né, no sentido inverso. Vai dizendo quem era filho de quem até chegar em Adão. E aí o texto diz assim, 7 filhos de Adão, Adão filho de Deus. Adão é estabelecido por Deus nessa terra como filho de Deus, que carrega a imagem e semelhança de Deus. Agora, o pecado afetou isso ou não afetou? Claro que sim, quando Jesus vem, ele é chamado de o filho único, unigênito de Deus. Não tem mais filho nenhum de Deus na terra. Porque o primeiro que entrou com essa condição sabotou a posição dele e a nossa. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, se essa declaração de que o comportamento não muda o que eu sou fosse verdade, então não podia ter mudado nem do início da criação. Então essas coisas precisam ser esclarecidas, porque senão nós estamos empurrando uma nova geração para um lugar absurdamente contraditório ao que a Bíblia ensina. Então alguns dizem, não, santidade não tem a ver com comportamento. Eu pergunto, que Bíblia você lê, se é que está lendo alguma? Gente, olha Paulo falando, 1 Tessalonicenses 4,3, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Traduz Paulo o que é isso? Ele diz, cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santidade e honra, não com desejo de lascívia como gentios que não conhecem a Deus, que nessa matéria ninguém ofenda ou defraude ao seu irmão, porque o Senhor, como antes vos advertimos e agora claramente testificamos, é o vingador dessas coisas. O que é que ele está falando? Comportamento. Nós vamos perceber vários textos, não só o de Pedro, falando de uma santidade que é comportamental, mas desde o ensino de Cristo, epístola após epístola, toda a ênfase é no comportamento. Como alguém vem dizer que não tem que se preocupar com o comportamento?